Esse é o episódio inaugural desse podcast. E eu já vou começar esse episódio quebrando um pouco das expectativas que eu trouxe para vocês, tanto no trailer quanto no Instagram. Então, se você escutou o trailer ou se você me acompanha no Instagram, provavelmente você teve acesso à estruturação desse podcast, né, que eu compartilho sobre o oráculo da semana, sobre um tema relacionado ao autoconhecimento, sobre vida de autônomo e sobre o convidado. Hoje, nesse dia que eu estou gravando, a gente está no meio do mês de julho de 2024, especificamente dia 15. E eu não queria deixar a inauguração desse episódio e desse podcast de fato para o mês que vem, porque já fazem muitos meses que eu estou deixando para o mês que vem. E talvez aqui você se identifique com isso que eu vou trazer. E a intenção aqui é para que a gente possa deixar a energia fluir. Eu não preparei roteiro, eu não tenho pontos específicos que eu gostaria de falar aqui para vocês listado num caderno. Eu até deixei um caderno aberto aqui para anotar ou insights ou escrever ou, sei lá, também desenhar enquanto eu falo, porque eu confesso que eu tô um pouco nervosa com a gravação desse podcast. Nervosa assim, acho que eu tô com um pouco de medo, sabe? Eu acho que eu sempre quis ter um podcast, mas eu nunca me permiti assumir que eu queria isso pra mim. E talvez você se identifique com os seus sonhos nesse lugar. Talvez você queira uma coisa que você mesma não se autorize a ter, né? Porque no final das contas nós somos o nosso maior inimigo. A nossa mente é o nosso maior inimigo nesse lugar de ficar o tempo todo falando pra gente que a gente não é suficiente, que a gente não tá pronto, que a gente vai precisar de mais tempo, de mais grana, de mais investimento, de novas artes, né? Para deixar tudo, entre muitas aspas, perfeito. Então eu sei que se eu deixasse isso para agosto, que é o meu mês preferido, que é meu aniversário, eu sei que corria um grande risco de lá eu boicotar, eu me auto-sabotar novamente. Esse projeto, ele tá engavetado, se eu não me engano, desde o começo do ano. Eu não lembro certo o mês específico, mas se eu não me engano foi em meados de março, que foi quando eu fiz a minha mudança de casa também. E pode ser que você ache pouco, né? Março, abril, maio, junho, julho, 4 meses de um projeto engavetado. Eu não acho pouco, porque na verdade esse projeto ele não surgiu em março, né? Em março eu acho que ele fechou a estruturação dele, mas o surgimento dele é bem anterior a isso e eu acho que é bem mais anterior do que eu consigo muitas vezes mensurar esse desejo de comunicar, esse desejo de trocar, esse desejo de conversar. E eu gosto também desse lugar do podcast em que a gente não precisa ficar se preocupando em ver, em que a gente possa se preocupar mais em escutar do que ver, né? Porque na vida a gente já está muito mais habituado a ver do que a escutar, né? Então eu quero ver para crer, ao invés de aprender a sentir, para que a gente aprenda a acreditar naquilo que a gente vive e sente, né? Falando no âmbito do eu, do autoconhecimento aqui. Então, ele surgiu já faz muito tempo. Eu acho que eu não consigo mensurar quando, porque é uma materialização desse meu desejo de ocupar mais um lugar no mundo através da comunicação. E ano passado foi um ano em que eu estava vivendo muitas transformações, né? Assim, é meio redundante falar isso às vezes, eu me sinto até mal de falar isso às vezes, porque no final das contas tá todo mundo vivendo muitas transformações e parece que eu sempre falo isso, mas de fato é isso agora. Mas eu tô sentindo que eu tô num período da minha vida de alguns anos bem turbulentos, assim, sabe? Mas é de uma estruturação, né? A estruturação de qualquer negócio, de qualquer vida e de qualquer sonho que você deseja colocar no mundo, seja o estilo de vida, seja um projeto, seja filho, vai exigir alguns anos de caos ali, né? Para que a gente possa poder experimentar, poder perceber quais são os reais incômodos, para que a partir desse experimento e da conexão com esses reais incômodos, a gente possa construir uma base mais sólida, mais firme, mais consistente. E ano passado eu estava vivendo um processo de muita conexão novamente com a minha comunicação, né? E eu lembro de escutar de uma mentora minha, na nossa última sessão de mentoria, eram 12 encontros, e ela me disse assim: por que você não aceita o dom que Deus te deu da comunicação? Porque eu vivia me sabotando para não falar, não postar, né, achando que nunca estava bom o suficiente, muitas vezes não me dando nem o direito de falar sobre algumas coisas e quando ela me falou isso, eu fiquei muito tocada. Parece que não é aquela palavra que entrou só na cabeça, sabe? É aquela palavra que entrou como
uma onda diretamente no corpo, assim, o corpo se chocou com tudo isso. E a partir disso eu falei, cara, é verdade. Todo mundo comenta da minha comunicação, que é uma grande inspiração para muitas pessoas. Todo mundo elogia a minha comunicação em alguns lugares e eu dificilmente valorizo de verdade isso, sabe? E a partir desse lugar eu comecei a valorizar mais ainda. Eu comecei a me dar mais ainda o direito de me comunicar. Eu comecei a ficar mais atenta para perceber se o que eu estava comunicando realmente era real, vinha realmente desse meu desejo de corpo, de manifestar algo através da minha fala, ou se era uma vontade da cabeça e do ego de ficar falando mais e mais e mais. Então, a partir daí, eu acho que esse chamado para o podcast ficou um pouco mais claro, porque foi quando eu falei, caraca, é realmente o dom da comunicação. E se eu pudesse escolher ganhar dinheiro com alguma coisa na vida, eu entendi que eu gostaria de ganhar dinheiro falando. Eu gostaria de ganhar dinheiro me expressando, escutando, trocando, né? E eu acho que é por isso que o meu trabalho me nutre tanto, porque eu preciso me comunicar, eu preciso pensar sobre o que eu comunico, eu preciso escutar pessoas, eu preciso direcionar pessoas através da fala para que as pessoas possam se entender um pouco mais. Então é um trabalho muito conectado, assim, full time, eu acho, com a comunicação. E ano passado, inclusive, quando eu estava vivendo esse processo, foi quando eu comecei a entender esse lado energético da comunicação de forma mais prática. Porque dentro desse processo, dessa mentoria que eu estava fazendo, eu trabalhei algumas questões de experimentos novos no meu trabalho, em algumas questões, né? E aí eu estava sentindo um chamado muito grande naquela época sobre entregar algo relacionado ao feminino, entregar algo relacionado aos elementos. E foi a partir daí que surgiu um insight, uma ideia que eu não consigo nem te explicar direito como que ela chegou, porque tem muitas coisas que vêm pra mim só dessa forma, assim, que chega e eu falo, caraca, é isso. E aí eu começo a me movimentar e aí a coisa começa a acontecer. Me veio a ideia de fazer uma jornada de 28 dias de regeneração e de reconexão com a energia feminina através dos elementos. Então, 28 dias são 4 semanas. A cada 7 dias, a gente se aprofunda em um elemento: água, ar, fogo e terra. E a partir da conexão com esse elemento, a gente explora a energia feminina, a integração maior dessa energia em nós. Se você que está me escutando aqui sente esse chamado de se conectar mais com o seu feminino, não deixa de, depois desse episódio, entrar nesse podcast para que você possa escutar e se nutrir. Eu vou até deixar o link dele aqui na descrição para facilitar para você, caso você sinta. Mas foi muito especial para mim gravar e foi muito desafiador também, porque eu me proponho a gravar sempre bem próximo da data de entrega, porque eu acredito muito nesse potencial de entregar para o mundo agora aquilo que mais está vivo em mim. Eu acredito sim que coisas que eu fiz no passado ainda são muito relevantes e muito atemporais, assim, coisas que eu comuniquei, vídeos, enfim. Mas eu gosto muito da sensação que eu sinto quando, por exemplo, daqui a 2 dias que eu vou lançar esse episódio, isso tudo que eu tô falando aqui pra você tá muito fresco na minha vida. Realmente eu tô vivendo isso na minha vida. Então eu gosto muito dessa vivacidade, dessa energia pairando pelo ar aqui em mim, para que isso chegue com mais verdade ainda para você, né? Então, foi muito desafiador manter a constância nessa entrega desses 28 dias, porque eu sempre começo com muito gás e depois eu vou perdendo gás. E algumas coisas da gente, principalmente na nossa vida de autônoma, ela exige da gente constância diária e a valorização desse ordinário, não do extraordinário, não do incrível, não daquilo que a gente faz uma vez a cada 6 meses, e sim daquilo que a gente faz diariamente, daquilo que faz parte da nossa rotina. Então, para mim foi um lugar de muita humildade, de valorização da minha comunicação, de entender como que as coisas estavam acontecendo dentro de mim, sabe? E como que no fundo eu gostava muito de comunicar. E muitas vezes eu me boicotava nesse lugar por achar que eu não estava comunicando certo ou por tentar comunicar com todo mundo. Isso foi uma questão que eu vivi muito também. Esse lugar de, eu tô comunicando isso, mas não vou conseguir comunicar com a outra pessoa que pensa diferente disso. Eu não vou conseguir comunicar com todo mundo. Eu vou comunicar só com algumas pessoas que se conectam comigo.
né? E é sobre isso, não é sobre abraçar o mundo, é sobre deixar a energia transbordar para que as pessoas que estão conectadas com aquilo se nutram daquilo, para que elas também possam passar aquilo para outras pessoas, e assim a gente vai formando uma grande corrente de transmissão de informações, de sensações, de experiências, de transformações de vida, e eu acredito muito nesse potencial. Para mim, depois que eu fiz esse podcast, depois que eu recebi vários feedbacks sobre ele, foi quando eu tomei mais consciência ainda da minha comunicação e como para mim foi gostoso experimentar esse lugar de não precisar ficar preocupado com a imagem. Eu, como uma boa leonina que sou, quando eu vou gravar com imagem, é algo que às vezes me tira a atenção da fala, que é o principal. Eu valorizo muito a imagem, eu gosto muito da imagem também, mas eu acho que é uma outra qualidade quando a gente acessa esse lugar de realmente escutar. E aqui eu queria deixar até um convite para você que está me escutando. Eu sei que a gente costuma escutar o podcast fazendo outras coisas. E se é esse o tempo que você tem, maravilha. Mas observa se na atividade que você está fazendo agora, me escutando, se é que você está fazendo uma atividade junto com essa escuta, se tem alguma atividade que você pode cessar por agora, para tentar fazer o mínimo de coisas possíveis externas para escutar. A gente acha que escutar não é fazer, né? Porque não tem nenhum movimento, é entre muitas aspas passivo, né? Esse movimento de escuta. Mas ele é um movimento que transforma muito a nossa vida, transforma muito a nossa autopercepção da gente. Porque quando você fala sim ou não para alguma coisa que eu trago aqui, por exemplo, falei uma coisa que você concordou, que parece que ressoou em algum nível com você. Esse sim não é para mim. Esse sim é você escutando o seu corpo. É você conseguindo em algum nível ir elaborando mais ainda da sua história, diante de tudo que você já viveu e já elaborou até aqui. Quando você diz não, é você escutando que aquilo não faz sentido para você, é você se escutando. Só que se a gente está fazendo muitas coisas externamente, enquanto a gente escuta, a qualidade da nossa escuta ela vai reduzir, porque automaticamente a gente está levando a nossa energia para vários outros lugares, vários outros caminhos. Então, eu tenho que dedicar minha energia para cá na escuta e tenho que dedicar minha energia para limpeza. Automaticamente, isso às vezes não vai se conectar tanto e aí a qualidade da sua escuta não vai ser tão boa. Então, eu queria te convidar para você observar se aquilo que você está fazendo agora, o movimento que você está fazendo agora, ele pode ser reduzido, para que você possa entender que escutar é uma dádiva, para aprender que escutar e silenciar e se conectar com você é permitido, sabe? E se por um acaso para você não for possível agora, tá tudo bem, você não precisa se culpar por isso, porque senão a gente fica, isso é horrível, né? Estou fazendo outras coisas junto. Eu amo escutar podcast e fazer outras coisas, mas tem alguns podcasts, algumas coisas que eu gosto de escutar em completa presença, porque faz muita diferença no meu processo de absorção, né? Então, queria deixar esse convite aqui para você também. E aí, voltando na questão do podcast de 28 dias, depois que eu acabei, eu falei, nossa, eu tô com vontade de entregar mais. Eu tô com vontade de gravar mais. Parece que ficou... Eu já tinha me acostumado ali com o processo de gravação, de edição. Mesmo que fosse corrido, eu conseguia fazer. E aí eu subia, e eu que fazia esse processo. E aí eu me conectava demais com isso. Talvez agora vocês estejam escutando um latido no fundo. Então peço desculpas por isso, mas é isso. Eu vou precisar gravar ele dessa forma, para que ele possa ir ao ar. E eu não sabia muito bem o que era, porque eu fiquei muito apegada a nome. Eu quero um podcast, mas eu não sei, acho que eu quero um nome, tá me faltando um nome pra minha comunidade, sabe? Aquelas coisas que a gente escuta. E aí eu fui entendendo que eu tava fugindo de deixar o meu nome aqui também nesse podcast, de ser o meu nome esse podcast. E aí eu tava percebendo que eu tava com medo de ocupar mais o meu lugar no mundo através da minha voz. E foi muito boa essa percepção, que foi uma grande amiga minha que me ajudou, que com certeza ela será uma das convidadas aqui, maravilhosa, a perceber tudo isso. E eu comecei a perceber as minhas fugas relacionadas a isso. E acho que foi em março desse ano que eu realmente tomei a decisão de, nossa, é Nádia Gomes Podcast, por que não pode ser o meu nome? Né? Por que eu não posso estar ali na frente? Por que eu quero criar e me esconder atrás do nome de uma comunidade?
Não que todo mundo que tenha o nome de uma comunidade ou de um portal ou de um projeto esteja se escondendo atrás, mas eu sentia que no meu caso tinha um pouco dessa fonte, tinha um pouco desse endereço, sabe? Vinha desse endereço um pouco de esconderijo. A semana em que eu decidi publicar esse podcast foi a semana das enchentes do Rio Grande do Sul. E aquilo me atravessou demais, né? Ainda mais porque uma das minhas melhores amigas morou lá e tem muitos contatos lá. E aí eu tava aqui também amparando ela, né, na dor dela, e eu também fui muito atravessada pela empatia, pela compaixão, por entender como que eu poderia ajudar, não de um lugar de dó e de pena, mas um lugar de consciência, de saber que todos nós estamos conectados. Então, a partir daquela semana eu falei, nossa, nem a pau que eu vou conseguir lançar isso essa semana. Não é nem consegui, né? Acho que eu não queria de fato e acho que não tinha muito clima para isso mesmo. Eu acho que a gente estava sendo mobilizado como Brasil para que a gente olhasse para o mesmo ponto, para que a gente pudesse sentir a força desse coletivo novamente, né? Que eu acho que a gente sentiu muito na pandemia e agora a gente teve a possibilidade de sentir de novo para que a gente possa integrar, entender quão forte nós somos juntos, né? E aí a gente está falando de uma mobilização física, mas a gente precisa pensar isso relacionado ao padrão mental também, né? Sobre o quanto nós juntos, com uma mente forte, a gente faz desse mundo um mundo completamente novo, completamente regenerado, completamente transformado. Só que de lá para cá, desde quando aconteceram as enchentes, foi um processo de queda, assim, de decrescente, eu sinto, de meio que ir para um limbo relacionado a esse projeto. Eu fui entrando em algumas camadas que eram bem profundas, assim, de não querer fazer isso. Teve um retiro que eu guiei no meio do caminho também e que de fato ele me demandou muita energia, né? Porque eu estava também na produção dele todo. E um retiro é algo presencial, né? Com questões físicas que precisavam ser ajustadas, então de fato também demanda muita energia. Mas eu não sentia que era só por esse motivo. Eu sentia que tinha outros bloqueios internos relacionados a isso, sabe? E talvez você se identifique com isso sobre os seus sonhos. Porque quando a gente está para manifestar um sonho que a gente gosta muito, e que pode nos colocar em lugares diferentes, e aí não é sobre o fora, é sobre dentro, é sobre a gente trabalhar o nosso fortalecimento interno como seres humanos que sabem que tem uma missão aqui, que se conectam com essa missão, que se abrem para viver essa missão e talvez ser completamente transformado por ela internamente. Eu não estou falando de algo externo. Obviamente que o externo sempre é uma consequência do interno, né? Mas eu falo mais desse lugar de uma mudança nossa de postura nós com nós mesmas, né? Porque eu tô criando aqui um comprometimento semanal com vocês e por tempo indeterminado. E que eu quero hoje que esse tempo indeterminado seja um longo tempo, para que a gente possa realmente se aprofundar em tudo que a gente vai acessar a partir de agora aqui. Então, quando a gente está para realizar grandes sonhos, a gente vai acessar grandes bloqueios também. Tem uma grande chance da gente acessar grandes bloqueios, né? Não dá para falar 100% porque tem muitas pessoas que estão muito perto de um sonho e aí conseguem dar mais gás. E aí depois que o sonho chega, começa a acessar algumas questões que vão precisar ser olhadas e trabalhadas para que isso se sustente um pouco mais. Mas eu tenho vivido um pouco mais essas experiências de ter muito medo antes de acontecer. Eu não era muito assim. Eu era mais do que fazia e depois precisava lidar com os percursos do caminho. Mas como eu pensei muito sobre esse podcast já faz um tempo, como ele diz sobre a minha comunicação, sobre talvez vulnerabilidades minhas que eu nem conheça, ele tá me fazendo acessar grandes medos. Grandes medos. Eu assisti o Divertidamente até esses dias 2 e eu falei, nossa, eu acho que agora quem está regendo a minha nave divertidamente é o meu medo. Em várias questões específicas da minha vida eu tenho sentido assim esse medo regendo, e que ele é bom, né, no sentido de o medo não é ruim, ele traz pra gente muito contorno, muito mais preparação para que a gente viva as coisas que a gente deseja da forma como a gente quer, mas ele em excesso ele pode gerar muita paralisia, muita inércia e muita procrastinação. Então,
Eu estou vivendo esse processo e saindo desse processo agora. E a criação desse podcast, desse episódio, essa gravação específica, está sendo um dos grandes canais de reforço interno meu comigo mesma para que eu saia ainda mais desse lugar com alguns projetos que eu desejo manifestar no mundo. E essa é uma forma que eu encontrei também de te inspirar. Porque tem muitas pessoas que acham que por eu ser terapeuta, trabalhar com autoconhecimento ou ter uma comunicação boa, me comunicar bem, muitas pessoas acham que eu já tenho muitas coisas bem resolvidas em mim, que eu vivo muitos poucos problemas, que eu passo por tudo de forma muito fácil. E essa não é uma verdade. Na minha janela, cachorros latem. Na minha vida, muitas vezes o meu medo me paralisa, a raiva me domina, a alegria também me cega. E tem muitas outras coisas boas que também acontecem junto com isso. Mas não é porque eu sou terapeuta, eu estou em contato profundo com essa questão do autoconhecimento e principalmente eu vivo muito isso na minha vida, né? Uma das grandes sombras que eu carrego é às vezes mergulhar demais em mim, né? Querer saber muito o porquê das coisas, o que eu tô sentindo isso, de onde isso vem. E às vezes a gente só precisa sentir, só precisa deixar vir. Então esse é um grande aprendizado que eu tenho acessado desde 2018. E foi quando eu comecei a me aprofundar realmente de forma mais consciente no autoconhecimento. Desde 2016 eu já vinha tateando, mas ainda era um flerte. Acho que em 2018 passou a ser um namoro e 2019 passou a ser um casamento. A partir do momento que eu escolhi fazer dele a minha profissão, né, e levar mais disso que eu acredito para o mundo e para outras pessoas também. Então tem muitas pessoas que acham que por eu trabalhar com isso eu sou super evoluída, super bem resolvida e que nada me paralisa, que nada me para e não é assim, né? As coisas não funcionam assim. Todos nós somos seres humanos, perfeitamente imperfeitos, como eu digo no trailer, mas que estão aqui, né? Eu me vejo muito aberta e muito disposta a aprender com a vida. Eu espero que você também esteja aberta e disposta a aprender com a vida, porque a vida ela vai nos mandando lições e as lições elas são práticas. A gente precisa aprender a vivenciar tudo isso que a gente está acessando de transformação interna. A gente precisa começar a conseguir aplicar as nossas transformações internas da nossa vida, nas nossas relações, porque senão a gente não muda o mundo, a gente não muda o nosso mundo se a gente não pratica aquilo que a gente acredita. Se a gente não pratica o que a gente acredita, a gente só vai virar um monte de gente falando a mesma coisa, falando coisas bonitas e fazendo muito pouco delas, né? E é muito melhor a gente fazer do que falar nesse sentido, né? É muito melhor a gente se colocar à prova, de experimentar, do que ficar tentando entender ou explicar demais tudo como foi, sabe? E essa gravação bebe para mim um pouco desse lugar, assim, desse lugar de eu poder compartilhar as coisas que estão me chegando desse processo de manifestação e um pouco da minha história até aqui que eu vivi para trazer essa inauguração hoje aqui para vocês, para que a gente possa falar mais sobre medo, sobre procrastinação e para que a gente possa se entender como seres humanos em uma camada um pouquinho mais profunda daquela que a gente já conhece, né? Então, não adiantava eu ficar na teoria, né? Na ideia, na idealização de como seria isso. Eu já tinha feito arte, já tinha feito trailer, meu namorado já tinha gravado a música, né, do trailer que é dele, e eu tava aqui esperando o momento perfeito chegar, esperando as coisas perfeitas acontecerem. E hoje, astrologicamente, é um dia muito tenso, né? Falam que hoje é um dos piores dias do ano, assim, de muita tensão. E eu falei assim, então hoje eu não vou gravar. Aí eu olhei e falei, olha, eu me sabotando de novo, porque eu realmente tô sentindo em gravar. Esse sentir, ele realmente faz muito sentido pra mim. Então, nada pode ser maior do que a minha crença em mim mesma. Nada pode ser maior do que a habilidade que eu desenvolvo comigo mesma e essa autorização que eu me dou de me escutar. De saber, assim, as coisas que acontecem, mas de não usar essas coisas como limitadores daquilo que eu realmente sinto. Porque senão eu vou estar fazendo algo que eu realmente não me conecte. E aqui eu queria trazer uma reflexão para você pensar sobre quais são os seus sonhos. E talvez você esteja aí engavetando eles, deixando eles para o momento perfeito acontecer, deixando eles para a hora exata, para quando você estiver se sentindo pronto. E eu acredito nesse poder vivencial da vida. Não é à toa que a vida chama vida, porque não tem como viver uma vida na cabeça.
A gente vive uma vida vivendo a vida. É vivendo, é trocando, é se relacionando, é errando, é acertando, é mudando, se transformando. É assim que a gente vive a vida, né? Então, o nosso processo ele só realmente vai começar a se integrar um pouco mais quando a gente começar a fazer o que a gente acredita. Quando a gente começar a levar para ação os nossos sonhos, mesmo que ainda sejam coisas meio obscuras, que a gente não esteja enxergando o caminho, mas a gente enxerga o próximo passo. E a minha inspiração aqui hoje é para convidar você a confiar só nesse próximo passo, não precisa de tanto agora, não precisa de muito agora. A gente só precisa do próximo passo, porque talvez o segundo passo você vai só enxergar quando você der o primeiro. E eu tinha inúmeros motivos para não fazer isso hoje. Seja da minha vida pessoal, seja astrologicamente desse momento, seja os cachorros que não param de latir, seja os ruídos que chegam aqui no microfone que me incomodam. E eu tô escolhendo quebrar essa barreira para me relembrar de que é possível viver os meus sonhos, de que eu tenho direito de manifestar no mundo aquilo que eu acredito e que o meu potencial ele vai ser desenvolvido, que nesse processo eu vou errar, eu vou acertar, mas eu vou aprender e mais do que isso eu vou viver esse processo. O quão dispostos a gente realmente está para viver processos, para viver a vida real, humana, perfeitamente imperfeita, que vai exigir da gente um cair, um levantar, um errar, um acertar, uma firmeza de colocar os nossos limites, em alguns momentos um lugar de amadurecimento, de entender quais são os lugares da nossa vida que a gente vai precisar negociar e ceder por conta dos nossos relacionamentos, por conta do nosso momento de vida, das coisas internas que a gente está passando. Então a vida ela é complexa, ela é fácil de ser vivida quando a gente aprende a se conectar com a gente, mas ela continua sendo complexa. A gente precisa estar muito atento a gente e muito atento às ações que a gente tem para que a gente entenda o quão complexo é ser humano e o quão bonito é essa complexidade, essa singularidade em cada um de nós e essa pluralidade que nós juntos formamos nesse planeta Terra, no qual todos nós estamos habitados, nesse momento, vivendo, evoluindo, crescendo, amadurecendo. Eu espero que a gente escolha amadurecer. Eu espero que a gente aprenda a reconhecer os nossos medos, para que os nossos medos eles não ditem a nossa história. Para que a gente possa chegar no fim da vida e falar: eu realmente sonhei os meus sonhos, mesmo com medo. Para que a gente deite a nossa cabeça no travesseiro, não sabendo qual é o nosso momento da partida daqui desse plano, mas tendo a consciência que naquele dia eu fiz o meu melhor. Eu me libertei um pouquinho mais dos meus medos. Eu usei os meus medos ao meu favor e não contra a mim. A gente fica achando que os nossos maiores inimigos moram fora da gente. E na verdade os nossos maiores inimigos moram dentro da gente. O nosso maior inimigo é a nossa mente, que fica falando pra gente o tempo todo os condicionamentos e os padrões e a lente na qual a gente aprendeu a se enxergar, que muitas vezes não é uma lente amorosa, que muitas vezes não é uma lente gentil com a gente. O medo ele não é ruim, mas quando ele se torna muito maior do que o nosso sonho, é uma grande chance da gente deixar esse sonho engavetado, trancado, a 7 chaves e dali a um tempo a gente não vai nem lembrar em qual gaveta a gente colocou. Onde está a chave disso? Para que a gente possa libertar nós mesmos para a vida, porque os nossos sonhos nos libertam para a vida. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: quais são os seus sonhos? Sonhos não é só aquilo que a gente acha incrível e maravilhoso. Às vezes o seu sonho agora é se libertar de uma grande dor que você vem atravessando. Às vezes o seu sonho agora é manifestar um podcast, é abrir uma newsletter, é aprender a comunicar mais do seu trabalho no Instagram, é às vezes encontrar com amigas e amigos que faz tempo que você não encontra, é aprender a relaxar. A gente aprendeu a enxergar os nossos sonhos como sendo grandes viagens, como sendo grandes mudanças de vida, como uma maternidade. E sonho não é isso. Sonhos são os nossos desejos que nos despertam para nós mesmos, para que a gente possa manifestar no mundo mais da gente. E manifestando mais da gente, a gente pode autorizar o outro também a manifestar mais dele e fazer essa grande mistura, porque os nossos sonhos se entrelaçam. E como que você tem vivido os seus sonhos?
Você tem se permitido sonhar? Ou você tá vivendo só o sonho do seu companheiro, da sua companheira? Ou você tá preso às vezes em sonhos que nem fazem mais sentido e não se perguntou quais são os seus reais sonhos hoje? Quais são as coisas que mais estão te atravessando? O que mais você gostaria de fazer com elas agora? Talvez você que esteja escutando esse podcast aqui agora esteja sendo convidado e chamado por você mesmo, não por mim, mas a enxergar mais quais são os seus sonhos, para que a procrastinação, para que o medo não sejam as grandes desculpas para a gente não fazer o que precisa ser feito, porque sim, os nossos sonhos precisam ir para o mundo. Eles são canais de conexões divinas que a gente tem disponível para a gente nessa vida. Manifestação, o ato de enxergar o quão potente nós somos e o quanto da nossa potência pode ajudar a transformar nesse mundo um mundo melhor, um lugar melhor para se viver, para se habitar e para se relacionar. Quero que você saia daqui inspirada para manifestar os seus sonhos no mundo. E se você não sabe quais são os seus sonhos, está tudo bem. Você é totalmente capaz de, a partir de agora, começar a refletir sobre eles. Foi por causa dos meus sonhos que eu entrei no mundo do autoconhecimento em 2016. Quando eu saí de um relacionamento, e aí eu percebi que os sonhos que eu sonhava para mim não tinham espaço e estavam guardados. Eu estava sonhando somente os sonhos da relação. Então, os sonhos também são grandes portais para nos despertarem para a vida, para viver a vida. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, onde ele mais te tocou. Eu vou amar saber mais da sua história. Se você quiser me chamar também no Instagram, vai ser um prazer gigantesco te receber nesse espaço também. E seguimos juntas nessa jornada que hoje está só se iniciando e que a gente tem uma longa história juntos nesse espaço, no qual hoje está sendo manifestado. Até semana que vem.